Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, as energias do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger esta leitura para você, bem como irei trazer aqui uma indicação de livro. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho. Na casa 1, nós temos a energia do arcano maior de número 15. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o arcano maior de número 11, a carta da justiça. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 7 de copas. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do arcano maior de número 15, nós temos o 7 de espadas, uma energia aqui de alerta, de muita observação na casa 1. Sobre essa energia nós temos o 8 de paus. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimento do passado que irá influenciar o presente. Sobre a carta da justiça, nós temos o 10 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o cavaleiro de copas. Na casa 3, na energia de futuro, sobre o 7 de copas, nós temos o 7 de ouros. E ainda atrelado a estas vibrações, nós temos a rainha de ouros. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para compreender um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho e de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre a energia do arcano maior de número 15, nós temos a foice. Sobre a energia da carta da justiça, nós temos os livros. E sobre o 7 de copas, nós temos a carta, né? Que traz o aspecto aqui, as mensagens, as conexões. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 15. Como eu disse anteriormente, este arcano ele traz a influência, né, do signo de Capricórnio sobre nós, mas esse arcano ele está atrelado à energia dos excessos. Então, sobre essa energia, nós temos a foice. A foice sempre é o corte, é a ruptura. Então, é como se houvesse a necessidade aqui de cortar hábitos, atitudes, né, as relações ou até mesmo pessoas, para que a gente possa fazer colheitas, para que a gente possa crescer. Então, nós temos aqui no presente a energia da transmutação, da transformação, porque nós temos as tentações, as luxúrias e os desejos. Aqui uma energia de contratos e laços entre o eu e os outros,
né? Há aqui uma decadência, uma energia de vício, como se nós estivéssemos sendo escravo de algo ou de alguma coisa, que traz aqui a energia de dependência do eu para com o outro, para que nós aqui possamos, né, cortar, compreender esse processo. Este arcano maior, ele traz a energia do elemento terra, do elemento material, mas ao mesmo tempo ele traz o aspecto das partes mais obscuras de nós. É a ambição aqui de uma outra pessoa no presente que nos prejudica. Então, traga o desejo pela vida, mas compreenda tudo e todos que estão à sua volta, porque há necessidade de fazer cortes. É como se nós estivéssemos aqui sendo manipuladas aqui por uma outra pessoa ou por uma outra energia de forma sutil, e nós não estamos percebendo que há uma energia de manipulação sobre nós, e isso tira, né, a nossa prosperidade, tira a nossa energia de cunho sexual e criatividade. Então tudo que está ligado à matéria, à terra, a prosperidade acaba aqui sendo tirada de nós, porque nós estamos permitindo que as outras pessoas nos manipulem. Então há uma manipulação sutil. Observe estas questões. Observe as pessoas à sua volta e traga o corte, traga a ruptura, porque em cima a gente tem a energia da foice. Então, para colher, a gente precisa cortar o que não serve e lançar fora, e colher as coisas boas. Abaixo nós temos o 7 de espadas, que traz o aspecto da dissimulação e decepção. Volto a repetir, é a energia da manipulação, né? Alguém aqui deixando de lado a honra, né? E trazendo aqui a energia de roubo e traição. É como se alguém estivesse agindo nas sombras, né? O arcano maior de número 15 e o 7 de espadas, falando sobre este aspecto, né, de alguém que será aqui desonesto conosco, mas que nós precisamos expor esta desonestidade. E aí a gente precisa de astúcia, de observação, usar de persuasão para que a gente também possa obter respostas em relação a esta questão. E eu diria que mais, né? No momento que você está vendo essa leitura, cuidado com a tua energia material, cuidado com a tua prosperidade. Se alguém pedir algo ou alguma coisa para você, não empreste, diga não. Né? Seja dinheiro, cartão de crédito, por exemplo, um veículo, um bem, porque essa pessoa aqui não vai honrar com aquilo que ela está falando. Então tenha cuidado para que você não entre aqui em nenhuma situação de conflito, tá? Observe o que eu estou falando atentamente aqui pela vibração das cartas. Atrelada a essas energias, nós temos uma energia oposta, que é o 8 de paus. O 8 de paus diz assim, para você observar, é claro, essas coisas que estão acontecendo à sua volta, mas pede para que você foque nas metas e nos teus objetivos mais importantes. O tarot está dizendo aqui que a gente tem que pensar sempre grande, e a partir desse processo nós teremos aqui rapidez e progresso. É como se nós tivéssemos também uma realização surpreendente, né? Isso ganhará força. Pode estar atrelada à liberdade de pensamentos e de desejos, mas que nós aqui, pisciano, pisciana, devemos colocar toda a nossa energia neste projeto, nesta meta, para que a gente possa seguir aqui pelo nosso próprio sucesso. Então vamos focar nas nossas metas, nas nossas intenções, mas vamos focar aqui de forma grandiosa, é pensar grande. Na casa 2, da energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos a carta da justiça. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta dos livros, né, que traz o aspecto do contrato, documentos, papéis, mas também traz aqui uma relação de um conhecimento interno que há em nós. É como se nós precisássemos aqui equilibrar e trazer ajustes, porque nós temos aqui as consequências e efeitos do passado influenciando o nosso presente.
a necessidade de sempre pesar as coisas, pensar antes de agir. É focar no eu, ser verdadeiro e honesto, honesta consigo, para que, consequentemente, a gente possa ser com o outro. A gente precisa equilibrar, ficar aqui no sustentáculo, no alto e baixo, porque essa carta traz a influência do signo de Libra sobre nós, mas ela também traz o aspecto da harmonia, como se nós precisássemos aqui nos manter centrada através da justiça e da lei ou do aspecto da ordem. Então nós temos o poder da fala, mas o tarot está pedindo aqui para que você pense antes de se externar aquilo que você está pensando. Então há a necessidade de sempre agir com a verdade. Um outro aspecto que nós estamos trazendo aqui para o presente está atrelado à energia do 10 de espadas. E o 10 de espadas traz muito o aspecto da autossabotagem. Tem aqui um pouco de cuidado em relação a essa energia, a essa vibração, porque nós temos o aspecto da destruição. Não o aspecto aqui da morte física, mas a autoanálise e as críticas necessárias que nós fazemos sobre nós. Mas tenha cuidado para que isso não gere uma dor, para que isso não seja dolorido. Nós precisamos aqui desmontar algo ou alguma coisa para que nós possamos nos sentir aliviadas. Eliminar padrões de pensamentos antigos que traz aqui essa ruína, essa devastação. Há um processo onde nós não devemos nos identificar com o nosso aspecto mental. As críticas elas são necessárias, mas não há necessidade de gerar esse sofrimento e essa dor. Vejo que muitas dessas questões pode estar atrelada a um relacionamento do passado, a algo que você findou recentemente. E aí nós temos esse masculino representado aqui pelo Cavaleiro de Copas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É alguém que tem aqui o desejo pela união, pelo reencontro. Esta pessoa ela usa aqui uma armadura radiante e ela vai tentar se conectar contigo através de mensagem. E essa pessoa busca aqui entendimento ou espera com ansiedade essa conexão para contigo. Mas tudo que esta pessoa externa não é verdadeiro, não é honesto. Então há a percepção do desejo, mas que nós devemos focar na nossa sabedoria interior e focar nas questões de cunho espiritual para que a gente possa compreender essa energia e essa vibração. Possa ser que no presente a gente traga muitas indecisões correlacionadas ao nosso campo afetivo e sentimental, mas a gente precisa focar em nós, precisa focar na nossa sabedoria espiritual, deixar essas relações construídas aqui de forma densa, negativa no passado e se expandir para o novo, As críticas elas são necessárias, mas para que a gente possa crescer, evoluir e não trazer essa energia densa, que é representada pelo 10 de espadas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do teu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. E se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, nós temos aqui a perspectiva de futuro, nós temos o 7 de copas. O 7 de copas traz o aspecto da imaginação. Nós temos novamente o campo emocional, o elemento água, mas essa imaginação e o que ela pode criar. É como se nós estivéssemos aqui sonhando acordado. A ilusão, a sedução, a dificuldade em distinguir entre a ilusão e a realidade. Há um processo de alucinação, de incerteza, como se nós não conseguimos ver aqui a nossa imagem refletida no espelho. Então, há muitas opções de escolhas, mas nem tudo parece o que realmente é. Há escolhas boas
correlacionada à perspectiva emocional e afetiva, como há escolhas ruins. E nós temos aqui muita comunicação, muita troca de mensagens, convites. O tarot está pedindo aqui, pisciano, pisciana, para que você observe um pouco mais o teu processo intuitivo e siga sempre a tua intuição. Há necessidade aqui de analisar profundamente as outras pessoas que estão atreladas à nossa energia, à nossa vibração. Olha só que interessante, nós temos também o 7 de ouros, 7 de espadas na casa 1, o 7 de copas e agora o 7 de ouros, pedindo um pouco de paciência, né? Porque o progresso é lento. Tenha calma, tenha tranquilidade, observe o crescimento das coisas, porque o resultado é demorado, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Preste atenção aos detalhes e preste atenção a todos e todos à sua volta. Aqui nós temos o empenho, né? O trabalho árduo. Aqui é aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Aguarde os resultados finais. Tudo dará certo, tenha calma, né? As coisas serão construídas, mas serão construídas gradativamente. Cuide da tua vida cotidiana, não confie exacerbadamente nas outras pessoas, analise muito bem todos e todas à sua volta, para que você tire aqui conclusões, né? Desta outra pessoa, por exemplo, para aqueles que estão solteiros, solteiras, antes de adentrar, em uma relação. Nós temos a Rainha de Ouros, né, que traz a Mãe Terra Protetora. É uma carta que está ligada ao aspecto do sustento, né, da matéria, não só o sustento a si, como também das outras pessoas. Há uma certa preocupação, porque nós temos aqui a figura feminina, alguém também que cura o corpo físico, mas há alguns pontos aqui que você deve prestar atenção sobre a questão da saúde e da dieta, alimentação. Rever essas questões, fazer atividade física, uma caminhada, se alimentar de forma mais saudável, porque há também uma preocupação ao qual é o meio, né, ao qual você está inserido. E aí nós temos o sustento e também temos a nutrição. Mas na perspectiva de futuro nós temos as colheitas sendo feitas. Você muito prática, ajudando também as outras pessoas, mas sintonizado, com os ciclos e com as estações. Então há necessidade aqui de pisar, né, na terra, de ter contato com esse elemento e fazer caminhadas ao ar livre. Trará aqui uma nova concepção, uma análise dos teus pensamentos, para que de certa forma você possa, né, trazer aqui uma energia de expansão. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de peixes. Bem, eu vou tirar aqui um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir essa conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, né, correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 29, Reiel. O salmo para a conexão com este anjo, com esse arcanjo Reiel, é o salmo de número 53, e a mensagem diz assim: proteja-se das pessoas e das ações que o prejudicam. Mantenha seu ambiente limpo, arrumado e perfumado. Pratique a oração e meditação para fortalecê-lo. Invoque este anjo, pedindo que ele o ajude a se manter no caminho certo. Assim, você se libertará dos karmas negativos. Reiel, arcanjo de número 29, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 53. Trago a indicação de leitura nesse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um guia, né, para a iluminação espiritual. Esta minha edição, eu acho que é de... Deixa eu dar uma olhada. Esta minha edição é de 2002, tá bem surradinha, bem usada, porque eu sempre estou revisitando, né? É um livro aqui
Se você ainda não leu, não tem, ele vai te ajudar a trazer alguns aspectos de expansão dentro do cunho espiritual, né? Você vai entender a partir do momento em que você mergulhar na leitura, tá? Eu trouxe um trecho aqui para que você possa refletir e pensar sobre a questão do perdão. Ele diz assim: quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdão até em relação ao futuro, e a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia atualmente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflito. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que encontram ou emanam do ser. Esta é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Então, esta é uma reflexão, né, que o Toller faz nesse livro, O Poder do Agora, que vai te ajudar, né, nesse processo. Se você leu esse livro ou tem, deixa aqui um comentário para que a gente possa estimular outras pessoas a lerem também e a mergulhar no caminho espiritual. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de acesso ao livro, bem como o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.